Eu vivo dizendo que estudar sintaxe é fundamental para você que quer escrever bem. E estudar os tipos de sujeito vai te ajudar em muito a dominar a escrita. E claro, vai te ajudar a passar nessa prova para a qual você está estudando agora. Foi pensando nisso que eu gravei esse vídeo, tipos de sujeito, e no final eu vou te ajudar com duas questões, eu vou responder duas questões para te ajudar a enxergar como esse assunto é fácil. Eu sou o professor David Rafael e nesse canal eu te ajudo a entender muito melhor a língua portuguesa. Então deixa seu like, se inscreve no canal, dá o seu joinha aqui, tá certo? E vem comigo para o slide que eu vou te ajudar a entender quais são os tipos de sujeito. São 4, hein? Vamos para o slide. Primeiro, o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Isso significa, pessoal, que eu já trouxe aqui para vocês um exemplo, uma oração, e para você que está aqui estudando sintaxe comigo, você ainda não sabe como encontrar o sujeito, isso é essencial para que você entenda os tipos de sujeito, né? Primeiro você tem que aprender a identificar para depois aprender a classificar. Então, tem um card aparecendo aqui acima, então você pode clicar para assistir esse vídeo. Tem 2 vídeos aqui muito bacanas no canal sobre introdução à sintaxe e sobre como separar o sujeito do predicado. Você já sabe como é que se separa o sujeito do predicado, né? A primeira coisa que a gente faz é achar o verbo, tá? Aqui o verbo marcado para vocês, enfeitam. E em seguida a gente tem as belas flores do jardim, né? Eu perguntei quem enfeita a casa, a resposta é as belas flores do jardim. Esse é o sujeito dessa oração, né? Então a gente tem aqui flores, que é o núcleo desse sujeito. Você vai identificar o núcleo do sujeito como sendo a palavra mais importante desse sujeito. Você vai perceber que as, belas e do jardim estão apenas aí especificando o substantivo flores. Então, são palavras que acompanham para especificar que flores são essas. São as belas do jardim. Flores é o núcleo do sujeito. Isso é super importante, pessoal, porque aí, como eu destaco no slide para vocês, flores está no plural, certo? Como flores, o núcleo do sujeito, está no plural, então o verbo também precisa estar no plural. Então, é uma questão de concordância importante demais para a sua escrita. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo também vai estar no plural. Mais um exemplo, eu acho o verbo é estar. Em seguida, eu pergunto o que está à venda. A resposta vai ser o novo apartamento do condomínio. De novo, aí uns 2 segundinhos para você achar qual que é o núcleo desse sujeito. É apartamento, o núcleo do sujeito. Você vai perceber, ó, sujeito, o novo apartamento do condomínio tem por núcleo apartamento, né? Como está no singular, apartamento, então o verbo está vai ficar no singular também, como eu falei para vocês da regra de concordância, né? Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo estará no singular também. Então, está no singular, apartamento no singular, questão de concordância super importante para a sua escrita, tá certo? Vamos para o próximo tipo de sujeito. Não lembrando, sujeito simples tem apenas uma palavra, que é a palavra mais importante, que a gente chama de núcleo do sujeito. Passando aqui para o sujeito composto, a gente vai ter, diferente do sujeito simples, se o sujeito simples apresenta apenas um núcleo, o sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos. Então, vai ter 2 ou mais de 2 palavras com essa importância, né, que representam o sujeito. Então, de novo, gente, olha, o exercício, quem era o melhor aluno, né, quais eram os melhores alunos da sala, e aí a resposta vai ser João e Isabela. Então, a gente tem João e Isabela como sendo o sujeito da nossa oração. E aí vocês vão notar que, nesse caso, João e Isabela não são palavras que uma está acompanhando a outra, está definindo, está determinando a outra, dando mais especificidade uma para a outra. Não. Quem é que eram os melhores alunos da sala? Então, a gente tem 2 palavrinhas que representam o núcleo do sujeito. Então, eu tenho a palavra aqui João e a palavra Isabela também, tá? Então, por essa razão, esse sujeito é chamado de sujeito composto, porque ele possui 2 núcleos. Nesse caso, pessoal, do sujeito composto, a gente vai ter o sujeito concordando com o verbo concordando no plural. Então, se o sujeito está no plural, se o sujeito é composto, então o verbo vai ficar no plural. Tem alguns detalhes, algumas diferenças, né, em relação
a posição desse sujeito, se ele está no começo, se ele está no final. Mas não se preocupa com isso agora, porque você está nesse vídeo, porque você quer aprender os tipos de sujeito. E para isso basta, tá? Saiba que o sujeito composto tem 2 ou mais núcleos e que o verbo vai ficar no plural sempre. Se você sempre colocar o verbo no plural, você não vai errar nunca, tá? No caso do sujeito composto. A gente tem essa outra oração, foram roubadas a mochila, a pasta e a carteira no escritório. Então, a gente vai identificar aqui o verbo. Nesse caso, tem uma locução verbal. São 2 verbos, um do lado do outro, né? O primeiro a gente chama de auxiliar e o segundo verbo de principal. Não se preocupa com isso, são 2 verbos ali que representam apenas um. A gente pergunta o que foi roubado e a resposta vai ser a mochila, a pasta e a carteira. Esse vai ser o nosso sujeito. E, como vocês já sabem, aqui não foi apenas um item que foi roubado. A gente tem 3 núcleos aqui aparecendo. Tem a mochila, tem a pasta e tem carteira. Esses são 3 núcleos, portanto, a gente tem um sujeito composto. De novo, pessoal, observem, a locução verbal foram roubadas, está no plural, porque mesmo que mochila, pasta e carteira estejam no singular, como o sujeito é composto, então o verbo ou a locução verbal vai sempre concordar no plural. De novo, tem algumas questões de concordância que não interessa para você agora, você só quer aprender os tipos de sujeito, tá? Vamos passar para o terceiro tipo de sujeito, que é o sujeito desinencial. Gente, vale lembrar que esse sujeito tem outros 2 nomes, tá? Ele pode ser chamado também de oculto, que é um nome mais comum que as pessoas dão, e também pode ser chamado de sujeito elíptico. Esse pode ser até um pouco mais estranho para a maioria, mas ele tem esses 3 nomes. É interessante que você grave esses 3 nomes, oculto, desinencial ou elíptico, porque dependendo da prova que você vai fazer, a questão pode chamar o sujeito de uma dessas 3 formas. É aquele que está implícito, ele não vai aparecer, portanto, na frase, mas que pode ser identificado facilmente por meio da desinência do verbo. Por isso que ele é chamado de desinencial. Como assim da desinência do verbo? Vamos para o exemplo para você entender. A gente tem o verbo aqui, estudo, e aí a desinência do verbo, que é esse pedacinho final do verbo, da palavra, que é o verbo aqui, da forma verbal, ela vai entregar para a gente qual que é o sujeito que vai ficar escondido, né? Você vai fazer a mesma pergunta de sempre, né? Achou o verbo e pergunta, quem estuda, né? Quem estuda todos os dias? A resposta, pessoal, vejam só, é o eu estudo todos os dias. Então, o pronomezinho eu, ele está escondido, portanto, ele está implícito, a gente chama ele de sujeito desinencial. Só para vocês entenderem, se eu tivesse colocado ali ao invés de estudo, se eu tivesse colocado estuda, então a gente teria não o eu, mas teria o pronome ele como sujeito desinencial, né? Ele estuda. Então, por isso que a gente chama de desinencial, por conta desse finalzinho do verbo. A outra, que tem a marcação de que ele é o sujeito, a outra oração que eu preparei para vocês é essa, vamos viajar amanhã pela manhã. Então, a pergunta é, a gente acha o verbo, né? O verbo é vamos, está aí para você destacado. Se pergunte, quem vai viajar? Qual que é a resposta? Essa que você deu aí, espero, tá certo? Nós vamos viajar. Então, veja que o sujeito não aparece, mas ele está implícito ali na frase. O nome disso é sujeito desinencial, oculto ou elíptico. Seria bom que fosse chamado só de oculto, né? Porque ele fica escondidinho ali, a palavra seria mais fácil da gente memorizar, mas lembre-se que ele tem esses outros nomes. Então, tá tranquilo? Simples. Um núcleo composto 2 ou mais núcleos. O desinencial, ele tem um núcleo que está escondido, ele não aparece, mas a gente facilmente identifica quem ele é fazendo a pergunta ao verbo. O nosso quarto e último tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Veja, é aquele desconhecido e impossível de identificar, mesmo o verbo indicando que houve uma ação praticada por alguém. Então, alguém pratica uma ação, esse alguém existe, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. Então, tem algumas ocorrências aqui que eu vou destacar para vocês, que são ocorrências mais comuns do sujeito indeterminado, tá, gente? Fica tranquilo, é o último tipo de sujeito que você vai precisar por enquanto. Então,
é quando a gente coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Ó, vejam, roubaram uma senhora na rua de casa. Então, veja que o verbo está na terceira pessoa do plural. Mas isso não significa, pessoal, que foi um grupo de pessoas que roubou a senhora. Só significa por que ele colocou no plural. Não porque foi um conjunto de pessoas que roubou essa senhora. Mas a gente coloca na terceira pessoa do plural porque o sujeito, a pessoa que praticou essa ação, a gente não consegue determiná-la. A gente não consegue identificá-la. Então, roubaram uma senhora na rua de casa. Quem roubou essa senhora? Eu não sei. Esse sujeito existe? Existe. Eu só não sei quem ele é. Uma outra situação em que o sujeito também é indeterminado, atenção, tá? Eu acho que é a única partezinha mais complicadinha desse assunto. Então, preste atenção. Quando eu tenho aqui necessita-se de novos funcionários, eu digo que eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, e aí, gente, sempre vai estar no singular esse verbo, mais um se, que a gente vai, a terceira pessoa do singular, tá? Mais o se. Esse se nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. Pode ser, é muito simples de entender, tá? É um verbo na terceira pessoa do singular mais o se. Por que eu digo que é a parte um pouquinho mais complicada? É porque nesse caso você vai ter que ter um cuidado, certo? Que cuidado é esse? É de que esse verbo não seja um verbo transitivo direto. Eu sei que alguns de vocês podem dizer assim, nossa, David, agora realmente complicou porque eu não lembro esse troço, não sei o que é esse troço de verbo transitivo direto. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. O verbo transitivo direto é aquele que tem um complemento sem preposição. Então, praticamente o seguinte, eu bebi água, eu comprei uma blusa, eu comi arroz. Esses verbos são todos chamados de verbos transitivos diretos. Eu vendi algo, eu comprei algo. Então, sempre que for que o complemento desse verbo, que esse verbo exigir um complemento que seja algo, apenas o algo, apenas a expressão algo, a gente vai chamar esse verbo de transitivo direto. Por exemplo, o verbo vender, né? Quem vende, vende algo. O verbo comprar, quem compra, compra algo. Se forem esses verbos, atenção, coisa para você anotar aí. Se forem esses verbos transitivos direto, compra, compra algo, vende, vende algo, mais o se, você não vai dizer que esse sujeito é indeterminado. Você vai dizer que o que vem após o se é o sujeito, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vende-se esta casa. Então, quem vende, vende algo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, mais um se. Então, eu não posso dizer que esse sujeito é indeterminado, porque o que vem a seguir, casa, é o sujeito da minha oração. E como o sujeito tem apenas um núcleo, esse sujeito é um sujeito simples. Vale a pena você voltar nessa explicação, caso você tenha tido dúvida, tá certo? Então, nesse caso aqui, por que ele é um sujeito indeterminado? Porque quem necessita não necessita algo. Quem necessita, necessita de algo. Então, ele não é um verbo transitivo direto. Eu posso dizer para vocês, né? Necessita é um verbo transitivo indireto, mas você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se preocupar dele não ser um verbo transitivo direto. Se você não pegou, volta à explicação, tá certo? Dá uma anotada que você vai entender facilmente, tá bom? Então, essas são as situações aqui que eu trouxe para vocês em que o sujeito não possui, em que a oração tem um sujeito indeterminado. Gente, a gente também tem a oração sem sujeito, que eu vou colocar aqui no canal. Eu não gravei ainda, mas pode ser que eu já tenha gravado quando você assistir esse vídeo. Então, se eu já gravei, vai aparecer um card aqui em cima com a explicação das orações sem sujeito, né? Quando é que a oração não tem sujeito? Mas, por enquanto, nesse vídeo você vai ficar com a oração com a oração que tem sujeito. Simples, com núcleo. Com dois núcleos, a gente chama de composto, e com o núcleo oculto, a gente chama de oculto ou desinicial ou elíptico, e também quando o sujeito existe, mas a gente não consegue definir, não consegue identificá-lo, que a gente chama de sujeito indeterminado. Vamos para as questões que eu prometi para vocês, aqui é uma questão da PUC. Foi perguntado aqui, ó, nesse momento, começaram a feri-lo
nas mãos a pau. Veja, nessa frase, o sujeito do verbo, e aí ele está falando do verbo começaram, veja só, começaram a feri-lo. Quem começou a ferir? Você sabe quem ele é? Está aparecendo na oração? Não. Então, se ele não aparece na oração e eu não sei quem ele é, veja, não é eu, não é você, não é um nós. Então, é começaram, o verbo na terceira pessoa do plural. Então, isso é uma oração com sujeito indeterminado. Espero que você tenha acertado aí, que você tenha dito em voz alta e acertado o sujeito indeterminado. Veja que questão fácil, uma questão de vestibular de faculdade. Veja só outra questão que eu trouxe para vocês no trecho. Os homens me surpreendem. O termo os homens veja, eu tenho lá, surpreendem. Quem surpreende? Os homens. Então, a própria questão já está me revelando que é um sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Tem gente que pensa assim, homens, tem mais de um homem, então tem mais de um núcleo? Não. Veja, núcleo não é singular e plural. Mais de um núcleo é se tem uma palavra de maior importância ou se tem duas ou mais palavras de maior importância. Nesse caso aqui, só tem um núcleo, que é a palavra homens. Portanto, se só tem um núcleo, a gente chama esse sujeito de sujeito simples. Olha aí a resposta, sujeito simples. Muito bem, agora que você já sabe, você aprendeu aqui comigo, ou revisou aqui comigo, agora você está pronto para fazer a prova, ou pronto para fazer mais exercícios para entender esse assunto de vez. Aconselho você a fazer vários exercícios para que você fique tranquilo aí. Exercitar, gente, exercitar sempre é o melhor caminho para aprender todo e qualquer conteúdo, e em sintaxe não é diferente, você precisa exercitar bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não deixou o like no começo, deixa agora. Eu espero que tenha valido muito a pena para você. Eu fiz com muito carinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!